Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal. Vamos ao resumo semanal da novela Triunfo do Amor, de 19 a 23 de abril. Saiba quem será a próxima vítima de Bernarda. E Max e Maria descobrirão que Alonso está muito doente. Mas antes, por favor, peço a você que se inscreva no canal e ative as notificações, porque assim o YouTube avisará você sempre que eu postar um novo vídeo. Segunda-feira, 19 de abril. Bernarda fica pasma quando Fausto revela que João Paulo já sabe de toda a verdade sobre ela. Bernarda quer que Fausto vá embora da sua vila e leve Eva com ele. Fausto diz que irá e tenta convencê-la de que Eva não é sua tia e não sabe de nada da sua vida. Fausto avisa Bernarda que se ela se atrever a machucar Eva, irá se arrepender. Osvaldo está a ponto de matar Padilha. Vitória acorda e implora para ele não fazer aquilo. Osvaldo não mata Padilha, mas dá uma surra sensacional no velho lambão. Heriberto fica sabendo que Leandra Montenegro é a mãe de Max e vai falar com ela. Leandra pergunta a Heriberto o que ele quer com ela. Heriberto diz: "Eu vim conversar com você sobre algo que nós dois temos em comum, os problemas com o álcool." Leandra fica surpresa. Em casa, depois de tudo o que aconteceu com Padilha, Vitória se culpa por não conseguir lembrar o nome da filha. Angustiada, Vitória diz a Osvaldo: "E se eu já topei com ela e fiz mal a ela sem querer?" Vitória, isso você fez muito, né? Fez mal sabendo que estava fazendo mal, só não sabia a quem, mas nada foi sem querer." Com a cara toda quebrada, Padilha diz que irá desenterrar o dinheiro que roubaram da velha Bernarda e irá embora. Enquanto isso, Escorpião sai atrás de uma ferramenta para tentar abrir o cadeado da caixa. Heriberto diz a Leandra que teve muitos problemas dolorosos por causa do álcool e diz que gostaria de ajudá-la. Heriberto conta para Leandra que a sua esposa teve câncer de mama e morreu, e diz que no mesmo dia que sepultou a esposa, seus 2 filhos morreram, quando ele estava os levando para a casa da avó. Heriberto diz que estava dirigindo bêbado e perdeu o controle do carro. Heriberto diz a Leandra que aqueles são seus 2 problemas com o álcool. Leandra fica comovida com a história de Heriberto. Padilha descobre que Escorpião pegou o dinheiro. Padilha vai até o esconderijo, pega o dinheiro da caixa e, para se vingar de Escorpião, vai falar com Bernarda. Heriberto pergunta a Leandra se ela já procurou ajuda. Leandra diz a ele que Max a levou a um grupo de alcoólicos anônimos, mas diz que não voltou mais lá. Leandra diz a Heriberto que a conversa que teve com ele a fez refletir e se dar conta de que ela é doente. Leandra diz a Heriberto que tentará controlar sua maneira de viver por ela e por seu filho. Maria diz a Max que não entende por que a sua avó aproveita qualquer situação para lhe fazer mal e por que ela odeia tanto. Padilha diz a Bernarda que descobriu que Escorpião não está morto e diz que foi ele que a assaltou. Bernarda fica furiosa e manda Padilha levá-la imediatamente até onde ele está. Escorpião fica surpresa ao ver Padilha e Bernarda. Bernarda diz a Escorpião que nunca suspeitou que ele a havia roubado, porque pensou que ele estava morto. Escorpião revela para Mocreia que Padilha planejou tudo. Padilha nega. Bernarda, sem dó nem piedade, pega a arma de Padilha e mata Escorpião com 2 tiros. Vitória mostra sua ferida no peito para Osvaldo. Osvaldo se emociona e diz que imagina o quanto ela deve ter sofrido. Vitória diz que a dor física não foi tanto quanto a dor emocional e diz que espera em Deus que o tratamento dê certo e que ela fique livre daquela maldita doença. Vitória agradece a Osvaldo pela compreensão e o amor dele. Bernarda ameaça Padilha. Bernarda diz a Padilha que se ele traí-la, não viverá para contar. Depois, Bernarda manda Padilha enterrar a arma e o corpo de Escorpião no mesmo lugar que a caixa com o dinheiro dela estava enterrado. Heriberto diz a Leandra que fica feliz por ela querer mudar e diz que para se livrar do álcool, ela enfrentará uma luta dura e constante. Heriberto vai embora
e Leandra diz que ele lhe trouxe paz e tranquilidade e que por enquanto tirou dela a vontade de beber. Bernarda tenta descobrir com Eva se ela não é mesmo tia de Fausto. Eva diz que não é tia dele, mas que se Bernarda duvida dela, o melhor será ir embora. Bernarda diz a Eva que ela não é livre para tomar decisões e diz que desde que ela começou a trabalhar na sua casa, testemunhou e escutou muitas coisas e que agora lhe pertence e por isso só irá embora quando ela decidir. Fausto conta para João Paulo que revelou tudo para Bernarda. João Paulo se preocupa com o que a mãe possa fazer contra Fausto e diz que ele ficará na casa paroquial. Assim, ele e o padre Jerônimo cuidarão para que nada de mal aconteça com ele. João Paulo diz a Bernarda que já sabe da conversa que ela teve com Fausto. A velha picareta tem o descaramento de dizer a João Paulo que não sabe o que acontece com ele, porque ele acredita mais nos estranhos do que na própria mãe. João Paulo diz: talvez porque você mente e todos os estranhos digam a verdade. João Paulo adverte Bernarda, dizendo que se acontecer algo de mal com Fausto ou Eva, ninguém o deterá, e ainda que ela seja sua mãe, ele mesmo a denunciará às autoridades para que investiguem os crimes dela e ela receba o castigo que merece, a prisão, pelo resto dos seus dias. Heriberto liga para Max e diz que quer falar com ele sobre Leandra Montenegro. João Paulo acompanha Alonso para fazer alguns exames. Oscar informa a Osvaldo que Guilherme poderá abrir o teatro até que o juiz dê a sua decisão final. Antonieta chama Vitória e Osvaldo para serem testemunhas do seu casamento. Alonso pergunta por Maria. João Paulo diz a ele que Maria ama Max e o aconselha a aceitar o seu destino. Alonso diz: eu me nego a aceitar esse destino, padre, e antes de perdê-la, eu prefiro morrer. Esse pé no saco é um demente. Como que ele vai perder alguém que ele nunca teve, gente? João Paulo o aconselha a encontrar outra moça boa, mas o ignorante diz que não precisa de outra moça boa. Diz que precisa da Maria desamparada, a sua princesa, e que não aceitará perdê-la. Terça-feira, 20 de abril. Heriberto conta para Max a conversa que teve com a mãe dele. Heriberto diz a Max que quer a permissão dele para ajudar Leandra. Guilherme diz a Leandra que graças aos advogados de Bernarda, eles poderão abrir o teatro na data programada. Para comemorarem, Leandra pede a Guilherme para levá-la ao melhor restaurante do México. Max fica furioso ao saber que sua mãe não está no hotel e pede a ajuda de Heriberto. Alonso pega os resultados dos exames e a enfermeira diz que ele precisa falar logo com seu médico. Vitória e Osvaldo esperam Max na mansão e Vitória está curiosa para saber por que Max pediu para eles se reunirem. João Paulo chega na mansão Sandoval e logo Max chega com Maria e o filho. Max diz que quer se casar logo com Maria e por isso queria a família toda reunida para pedir formalmente a mão da mulher que ama. Vitória diz: mas eu não entendo. A Maria desamparada é órfã, não tem família. A quem você pedirá a mão dela? Max então olha para João Paulo e diz: padre, por favor, me concede a mão da Maria desamparada. Surpresa, Vitória diz a Max: um momento, por que você está pedindo a mão da Maria desamparada a João Paulo? Max sorri e diz: porque ele é o seu pai. Mãe, o padre João Paulo é o pai da Maria desamparada. Todos ficam surpresos. Vitória começa a chorar. Max estranha e pergunta por que todos reagiram daquele jeito. João Paulo, palermão, não tem o que fazer. Vai e diz a Vitória que é como um pai para Maria desamparada, porque é o confessor dela, seu guia espiritual. Esse padre é muito burro, demente, jumento. O segredo foi revelado e não foi ele que quebrou o segredo da confissão e esse trouxa vai e estraga tudo. Aff! Vitória, depois do que houve, já muda o seu comportamento, enxuga as lágrimas e começa a criticar Max por querer se casar com Maria. Vitória diz a Max que não irá se opor ao casamento dele, porque sabe que apesar de tudo o que ela disser, ele irá se empenhar em casar com Maria desamparada. Vitória diz a Max:
Mas eu quero deixar muito claro uma coisa. Ainda que eu a tolere, eu não gosto dela e muito menos a quero como a sua esposa. Eu sempre disse isso. Essa Vitória é uma cretina, essa tapada, cega. Maria, irritada, diz a Vitória que as palavras dela foram falsas quando seu filho foi roubado. Diz que ela foi lhe dar apoio, mas não era certo que doía nela. Vitória, arrogante, diz que claro que era, mas que fez por Max. Maria diz a Vitória que também não foi por Max, diz que ela fez por ela mesma, que doía, mas por ela mesma, porque aquela situação a recordava de quando ela perdeu a filha. Maria diz a Vitória que ela sentia autocompaixão e diz que fica feliz por ela ter perdido aquela filha, porque não merecia tê-la. João Paulo Bananão diz: Maria desamparada, por Deus. Vitória diz a Maria: você não se atreva a falar assim, o que você sabe dos meus sentimentos e dos meus sofrimentos. Maria diz: eu somente sei que você implorou a Deus por esse milagre e que Deus não lhe concedeu, como concedeu a mim. Isso quer dizer que você não merece ter ao seu lado a sua filha e nunca a encontrará. Vitória dá uma bofetada em Maria e manda ela calar a boca. Essa Vitória é uma infeliz mesmo, troço ruim. Maria diz a Vitória que jura que se ela voltar a bater nela, não irá se deter e devolverá golpe por golpe. Maria diz a Max que a mãe dele continua sendo a mesma soberba de sempre. Diz que aquela casa lhe dá nojo e que não quer voltar a ver Vitória nunca mais. Max diz a Vitória que ela passou de todos os limites e que ela não lhe deixou outra opção. Max diz que irá morar com Leandra até ele e Maria se casarem. Max diz que se o que Vitória deseja é não ver mais a mulher que ele ama, se não a aguenta, não a suporta, ele não a obrigará a vê-la, mas também não irá ofender mais a Maria. Max diz a Vitória que ela não verá mais e vai embora levando o filho. Vitória fica aos prantos. Tem que ficar só mesmo esse trem ruim, mulher nojenta. Helena e Luciano encontram Guilherme e Leandra no mesmo restaurante. Para provocar Leandra, Helena convence Luciano a levar champanhe para eles. Leandra não resiste e está a ponto de beber quando Heriberto chega e a impede. Heriberto diz que é o médico de Leandra e os proíbe de darem bebida a ela. Lucia arruma as malas e diz a Fabiano que irá embora. Fabiano pergunta se ela se arrependeu do que lhe disse. Lucia diz que não, que tem certeza do que sente, mas que não quer forçá-lo, por isso prefere ir embora. Maria diz a João Paulo que Vitória sempre irá odiá-la, que ela a tolera como mesmo disse, mas que não gosta dela. Maria diz a João Paulo que elas nunca mais se verão e diz que não precisa que ninguém a tolere. Max diz ao pai que irá embora de casa. Osvaldo apoia o filho e diz para ele buscar a sua felicidade. Alonso está prestes a abrir o envelope com os resultados dos exames, quando é interrompido por uma ligação. Alonso deixa o envelope de lado, que acaba caindo no chão. Alonso fica animado quando dizem que querem Maria desamparada para um novo comercial. Fabiano diz a Lucy que os dois estão confusos e que o melhor será eles continuarem dividindo o apartamento. Assim eles terão tempo de pensar nas coisas. Fabiano diz a Lucy que se depois de tudo ela quiser ir embora, ele não a deterá. Lucy decide ficar, mas pede para Fabiano ser sincero com ela. Caso ele se apaixone por outra mulher, ela será a primeira a saber. Fausto diz a Eva que pelo amor dos seus pais desistiu de se vingar. Fausto diz a Eva que ainda não decidiu, mas que está pensando em ser sacerdote. Bernarda procura João Paulo e diz que quer fazer as pazes com ele. Bernarda pede perdão para João Paulo e diz que não fará nada contra Eva e Fausto. Max chega na casa de Maria desamparada. Maria diz a Max que não quer voltar a ver Vitória e que não quer que ela se aproxime do filho deles. Max pergunta se ela tem certeza do que está dizendo. Maria diz que sim. Max diz: tudo bem, ok, pois com essa mesma firmeza, nosso filho e eu queremos te dar algo. Então, Max mostra o anel de noivado na mãozinha do filho. Max diz a Maria: te pedimos que seja minha esposa. Maria fica emocionada. Quarta-feira, 21 de abril.
Max coloca o anel de diamantes no dedo de Maria e jura amor eterno a ela. Enquanto isso, Heriberto continua tentando manter Leandra longe do álcool. Heriberto deixa claro para Leandra que a decisão de se manter longe do álcool cabe somente a ela. Leandra chora. Cruz dá a Fernanda um banho romântico de espuma e pétalas de rosas. Leandra diz a Max que sabe que a relação entre eles tem sido deplorável, mas que o Dr. Heriberto a fez entender que o mais valioso que o ser humano pode ter é a família. Leandra fica emocionada ao ter o pequeno Osvaldo nos braços. Bernarda procura Maria. Bernarda diz a Maria que foi vê-la porque ficou sabendo que Vitória a humilhou novamente. Bernarda jura a Maria que gosta dela e diz que a admira porque ela se parece muito com ela. A velha tá louca mesmo, hein? Coitada da Maria se parecesse com ela, velha ridícula. Maria diz a Bernarda que ela já lhe disse isso e ainda assim voltou a humilhá-la. Maria diz que Bernarda se comportou com ela da mesma maneira que a senhora Vitória e por isso não quer voltar a ver nenhuma das duas. Isso mesmo, Maria, essa Bernarda e essa Vitória são duas cobras e se merecem, essas jararacas. Enquanto isso, Vitória se recusa a comer. Diz a Osvaldo que quer morrer e que o seu castigo será terminar só. Era o que você merecia mesmo, sua malcreia. Bernarda diz a Maria que é a avó dela, que a ama e pede para ela lhe dar a oportunidade de demonstrar que ama sua família e que está disposta a tudo para defendê-la. Bernarda pede para Maria jurar a ela que não deixará a Vitória voltar a se aproximar dela e que não acreditará em nada do que ela lhe diga. Maria diz que isso já jurou para si mesma e diz que Vitória Sandoval está fora da sua vida para sempre. Bernarda vibra com o que ouve. Max e Maria estão falando ao telefone quando Maria recebe a visita de Alonso e Max a visita de Helena. Maria e Max ficam surpresos ao escutarem as vozes de Helena e Alonso. Alonso diz a Maria que a querem para fazer um novo comercial. Maria diz a Alonso que não sabe se é uma boa ideia eles voltarem a trabalhar juntos e diz que o melhor é eles não se verem mais. Alonso diz que não pode deixar de vê-la, que não a esquecerá e rouba um beijo dela. Maria manda Alonso soltá-la e o empurra. Enquanto isso, Helena diz a Max que foi procurar Leandra para pedir ajuda dela para recuperar o seu filho. Max diz que Oswaldinho é seu filho e que não irá devolvê-lo. Helena adverte Max dizendo que lutará por seu filho. Depois, Helena procura Guilherme, diz que tem um plano e que ele ajudará, senão a polícia começará a suspeitar e investigar a morte de Ofélia. Guilherme pergunta qual é o plano dela. Helena beija Guilherme e diz que eles têm a noite toda para falarem sobre aquilo. Max diz a Maria que Helena irá lutar por Oswaldinho. Depois, Max pergunta o que Alonso queria na casa dela. Maria diz a Max que Alonso foi lhe oferecer um novo trabalho. Maria diz a Max que disse não para ele, mas que Alonso se empenhou. Max pergunta se Alonso voltou a declarar seu amor por ela e diz que irá vê-lo, para fazer Alonso entender que ela é sua mulher. Max chega na casa de Alonso e exige que ele deixe sua mulher em paz. Alonso, cretino, sem noção, chatinho, diz que não pode, porque seria como deixar de respirar. Max agradece a Alonso por ter encontrado seu filho, por ter salvado a sua vida, mas diz que isso não lhe dá nenhum direito de continuar procurando Maria. Alonso diz que continuará buscando por sua princesa. Max fica nervoso. Alonso começa a se sentir mal e desmaia. Max tenta acordá-lo. Então, vê o envelope do hospital ali no chão. Max fica surpreso ao ver o resultado do exame. Cruz e Fernanda chegam da lua de mel e dizem a Vitória e Osvaldo que irão morar na vila. Fernanda diz que se casou com Cruz e que viverá com o que ele pode lhe dar. Max supõe que Alonso não sabe sobre o resultado do exame porque o envelope estava lacrado e decide esconder o resultado dele. Alonso acorda e Max insiste para ele procurar um médico especialista. Alonso se recusa e eles voltam a discutir por causa de Maria, porque Alonso diz que não desistirá, que não deixará de lutar pelo amor de Maria desamparada. Cruz e Fernanda chegam na vila.
Max leva o exame de Alonso para Heriberto ver. Heriberto diz a Max que Alonso está condenado à morte e que lhe resta 1 mês ou menos de vida. Alonso procura João Paulo e pede para ele convencer Maria a aceitar o trabalho. Maria chega na paróquia e pede para Alonso e Padre Jerônimo deixarem ela falar a sós com o pai. Maria está com raiva de João Paulo por ele não ter assumido na frente de Vitória e Oswaldo que é seu pai. Maria pergunta a João Paulo por que ele a negou como filha na casa da Dona Vitória. Maria exige saber por que João Paulo não disse que era o seu pai biológico. João Paulo diz a Maria que tem uma razão muito forte por não ter podido assumir na casa do Sandoval a sua paternidade. Muito chateada, Maria diz a João Paulo que a partir daquele momento não o reconhece como pai e avô do seu filho, pois se eles não têm apoio por parte dele, não há razão para que ele os procure. Maria diz: não queremos criar nenhum tipo de problema para o Senhor, Padre João Paulo. Maria vai embora e João Paulo fica chorando. Quinta-feira, 22 de abril. Max diz a Heriberto que não sabe como fazer para levar Alonso até ele, sem que ele saiba o que está acontecendo. Heriberto diz a Max que o admira por sua atitude com Alonso e diz que está disposto a dar a ele um tratamento de maneira discreta, para que ele não sofra. Heriberto diz que o problema será fazerem com que Alonso vá vê-lo sem suspeitar de nada. Vitória visita Fernanda e fica feliz ao ver que a filha está bem. Fernanda pede para a mãe perguntar a Heriberto se algum dia ela poderá realizar o sonho de ser mãe. Vitória conta para Fernanda como perdeu a sua filha e diz que João Paulo sabe quem ela é, mas que ele não pode lhe dizer por causa de um juramento que o impede. João Paulo fica chocado quando Bernarda revela a ele na maior tranquilidade que matou o escorpião. João Paulo diz a Bernarda que ela está proibida de entrar na casa do Senhor e diz que da próxima vez que ela tentar entrar na igreja, ele terá que mandá-la tirá-la de lá. Furiosa, Bernarda diz que ele já não é seu filho, é seu inimigo. Bernarda diz que João Paulo deu as costas para ela pela filha de Vitória e jura que ele irá se arrepender. Heriberto olha o exame de Alonso e diz que nunca se deparou com um caso tão estranho como o dele. Vitória chega ao consultório de Heriberto para sua consulta. Enquanto Vitória vai se preparar para fazer alguns exames, João Paulo chega. João Paulo diz a Heriberto que é amigo de Vitória e diz que quer estar ao lado dela quando ela receber os resultados dos exames. Heriberto diz a Vitória que ela está completamente curada. Vitória fica emocionada, não se contém de alegria e abraça Heriberto. Max mostra o exame de Alonso para Maria. Maria chora ao saber que Alonso está com os dias contados. Vicente volta à casa de Bernarda para saber de Tomásia e ela continua negando saber dela. Alonso não encontra os resultados dos exames que fez. João Paulo liga para ele e Alonso mente ao dizer que já viu os exames e diz que não deu nada demais no resultado. Max diz a Maria que Alonso não sabe do resultado e diz que somente eles e Heriberto estão sabendo. Max diz a Maria que resta 1 mês de vida para Alonso e que a única coisa que Heriberto pode fazer é dar alguns remédios para diminuir a dor e controlar os desmaios que ele anda tendo. Maria pergunta a Max o que eles farão para ajudá-lo. Vitória aceita sair com Heriberto e o agradece por ter salvado a sua vida. Vitória brinda por Heriberto, por Deus, por ter lhe dado uma segunda oportunidade de viver e diz que brinda a eles, porque tem certeza de que eles serão grandes amigos. Heriberto, todo encantado, diz a ela que também brinda pela amizade deles. Enquanto isso, Oswaldo estranha por Vitória ainda não ter chegado em casa. Bernarda pensa no que fazer para se livrar de Vicente e vai falar com João Paulo para pedir a ajuda dele. João Paulo fica indignado e diz que não poderá ajudá-la de maneira alguma. João Paulo diz a Bernarda que a alma dela ainda está em tempo de reparar todo o mal que fez no passado e que ela pode se redimir através de boas ações e um sincero arrependimento. A velha loucona sem vergonha chora, pede perdão ao Senhor e jura que não sabia o que estava fazendo.
Osvaldo vai visitar o pequeno Osvaldinho. Osvaldo incentiva a Leandra a voltar a frequentar os Alcoólicos Anônimos. A babá do pequeno Osvaldo aceita trabalhar para Helena e passa a contar a ela tudo o que acontece com Leandra. A babá diz a Helena que Osvaldo foi visitar Leandra. Helena está no mesmo restaurante que Vitória e Heriberto e fica observando os dois. Alonso leva flores para Maria e fica sem graça ao ver que Max está com ela. Alonso pede para Max ajudá-lo a convencer Maria a aceitar fazer o comercial. Maria não quer aceitar, mas Max diz a Maria que eles estão falando de trabalho e que nada a impede de trabalhar com Alonso. Maria fica surpresa com a atitude de Max. Vitória conta para Osvaldo que está curada. Depois, Vitória diz a Osvaldo que saiu para comemorar com Heriberto. Osvaldo fica enciumado. Sexta-feira, 23 de abril. Osvaldo conta para Vitória que foi visitar Leandra e diz que quer ajudá-la com o alcoolismo. Depois, Osvaldo pergunta se ela se importa dele retomar sua carreira agora que ela está bem. Vitória diz que não e o incentiva a retomar sua carreira de ator e diz que sempre será grata a ele pelo apoio. Maria diz a Max que dói na sua alma o que está acontecendo com Alonso, mas diz a Max que o melhor será contar a verdade para ele e levá-lo imediatamente a um especialista. Max diz a Maria que Alonso cuidou dela durante a gravidez, diz que Alonso salvou a vida dele e que devolveu o filho deles. Max diz a Maria para se casar com Alonso e fazê-lo feliz no pouco tempo que lhe resta de vida. Maria fica surpresa com o que Max diz e não concorda. Max diz a Maria que Alonso já fez muito por eles e que é o momento deles fazerem algo por ele. Maria diz, sacrificando a nossa felicidade? Max diz que não gosta e não aceita a ideia de se separarem, mas que será por pouco tempo e pede para Maria pensar. Vitória conta para os amigos o motivo de ter se afastado da empresa por meses. Depois, Vitória conta para eles que está curada e pronta para colocar a grife Vitória no primeiro lugar, ao lugar que sempre ocupou e que merece por direito. Heriberto chega e diz que aquela é a mulher que ele desejava ver, a Vitória que segue adiante e não se deixa vencer por nada e nem por ninguém. Sorrindo de orelha a orelha, Vitória agradece a Heriberto e o abraça. Ei, Osvaldo, que se cuide porque o doutorzão está marcando em cima. Maria diz a Max que pensou em tudo o que ele disse. Diz que Alonso sempre esteve ao seu lado nos momentos mais terríveis e diz que aceita. Maria diz que não é uma decisão fácil de tomar. Não é fácil para Max, para ela e para o filho deles. Max diz a Maria que aconteça o que acontecer, sempre irá amá-la. Vitória sai com os amigos e Heriberto para comemorarem. Osvaldo acompanha Leandra ao grupo de Alcoólicos Anônimos. Max recebe uma ligação da mulher que contratou para procurar a filha de Vitória. Max diz a Maria que irá se encontrar com ela e pergunta se ela quer ir com ele. Maria diz que não, porque quer pensar muito bem nas perguntas que fará ao médico. Vicente procura João Paulo e Padre Jerônimo escuta quando ele fala que está preocupado por não saber nada da sua madrinha Tomásia. Vicente diz a João Paulo que não quer perguntar mais nada a Bernarda, porque sempre que ele vai até a casa dela, ela fica muito incomodada. Vicente diz a João Paulo que irá denunciar o desaparecimento da madrinha e assim não incomodará mais ninguém. Enquanto isso, a polícia encontra o corpo do escorpião. Bernarda volta a procurar Maria, chora e implora para ela perdoá-la. Bernarda diz que é a avó dela, o seu amparo. Maria perdoa Bernarda e a chama de avó. Bernarda fica feliz por Maria chamá-la de avó, diz que elas serão muito felizes e que dará a ela o carinho de mãe que ela precisa desde criança. Vitória brinda a Heriberto e Antonieta pela ajuda que eles lhe deram. Osvaldo e Leandra estão no mesmo restaurante que eles. Heriberto vê os dois e pergunta a Vitória se é o marido dela. Vitória diz que sim e que ele está com a ex-esposa. Heriberto vai até eles
e os convida para irem para a mesa deles, para comemorarem. Pepino diz a Osvaldo que eles estão comemorando o triunfo de Vitória contra o câncer. Leandra agradece o convite e diz que Osvaldo a acompanhou até o grupo de alcoólicos anônimos e diz que graças a ele está seguindo em frente. Vitória diz a Osvaldo que fica feliz por ele estar tendo tanta atenção com Leandra. Osvaldo diz que sim e que por isso a levará para casa. Helena também está ali e presencia tudo à distância e liga para Guilherme. Catarina diz a Max que provavelmente a filha da mãe dele morreu em um incêndio. Guilherme fica surpreso quando Helena diz a ele que Leandra foi embora do restaurante com Osvaldo. Helena quer que Guilherme a ajude a recuperar o filho, porque assim eles conseguirão fazer a família Sandoval sofrer. Vitória e Osvaldo conversam. Osvaldo diz a Vitória que não sente nada por Leandra e que somente quer ajudá-la. E Vitória diz a Osvaldo que sente por Heriberto uma eterna gratidão. Enquanto isso, Heriberto pensa em Vitória e diz que há muito tempo não se sentia atraído por uma mulher. Leandra pensa em Osvaldo e se pergunta o quanto ele e Vitória se amam. Leandra se pergunta se Vitória realmente perdoou a traição de Osvaldo e diz que só um homem como ele poderia tirá-la do abismo. A babá escuta o que Leandra diz. Max diz a Vitória que o mais provável é que a filha dela esteja morta. Vitória se desespera e abre o bocão chorando, essa palerma songamonga.